Há exatamente uma semana eu fiz um vídeo falando sobre a torcida de Belém e o quanto que ela é apaixonada por futebol. E ontem o Paysandu provou que eu estava certo. 50 mil pessoas estiveram no Mangueirão para acompanhar a vitória do Paysandu sobre o Botafogo da Paraíba, e é sobre esse jogo que a gente vai comentar hoje. Antes de mais nada, se você está acompanhando o canal recentemente, está gostando do conteúdo, deixe seu like aqui, compartilhe com os amigos. Bom, o jogo. O Paysandu não fez um jogo brilhante ontem, né? Muito menos o Botafogo da Paraíba. Mas no primeiro tempo o Botafogo até criou algumas oportunidades ali com perigo e tal. Nada demais também, acho que só teve uma chance realmente muito perigosa. O Paysandu acho que foi um pouco abaixo no primeiro tempo. Só que na segunda etapa o Paysandu conseguiu melhorar. Conforme o tempo foi passando, o Paysandu foi criando oportunidades com mais perigo. Se eu não me engano, teve uma bola desviada do João Vieira, né, que quase foi gol. Teve uma chance claríssima com o Mário Sérgio, que ele também desperdiçou. Mário Sérgio, inclusive, um pouco abaixo ontem, ao meu ver. Aí também entrou o Jaci Maranhão, que por mais que não seja um atacante nato, enfim, ele até comentou depois do jogo que só tem 3 gols na carreira, né, contando com o de ontem. Ele entrou, deu um chute ali de fora da área, perigoso, ali na entrada da área, foi para fora. Depois ele conseguiu acertar uma bola na trave, de letra, e nesse momento eu pensei assim, cara, eu acho que o Paysandu não vai ganhar, porque quando tu acerta uma bola de letra na trave com o teu volante aos 50 minutos do segundo tempo, 48 eu acho que tava, né? Assim, não ganha mais, pô, não tem como. Só que eu tava errado. Paysandu aos 54 minutos do segundo tempo teve uma chance ali com o Vinícius Leite, cruzando a bola pro Jaci Maranhão, que fez de cabeça. E eu nem imagino como é que foi a reação da torcida ali. 50 mil pessoas, um gol no último lance do jogo praticamente. Deve ter sido uma coisa absurda, assim. Se você estava no Mangueirão, deixa aqui embaixo nos comentários e conte como é que foi essa sensação de estar lá. Antes de entrar mais assim no mérito do Paysandu, eu queria falar sobre o goleiro do Botafogo da Paraíba. Eu até comentei com um amigo meu que estava assistindo o jogo ontem. Eu falei, pô, esse goleiro é um louco, mano. Tipo, dos 45 minutos até os 50... a bola rolou por uns 30 segundos, eu acho. O resto foi tudo esse cara no chão. E aí, depois que o juiz dá mais acréscimo, tu quer o quê? Tu acha que tá certo o que tu fez? Mereceu. E quando o time tá fazendo essa cera, assim, que ele perdeu completamente o controle do jogo, tipo, que ele não consegue trocar 2 passes, é selado, ele vai tomar gol. Isso aconteceu com o próprio Remo lá contra o Corinthians, na Arena Corinthians. E assim, quando o time tá desesperado e não consegue, cara, e não tem jeito. E por que eu acho que o Botafogo se desesperou? Se tu for ver, são 2 times de Série C, só que o Paysandu é maior, né? Tem mais torcida, né? Tem um elenco melhor. Só que essa disparidade não é tão grande pro time ficar desesperado como foi ontem, fazendo cera adoidado, não conseguir trocar 3 passes no fim do jogo. E ao que isso se deve? Ao meu ver, né, a torcida, porque foram 50 mil pessoas. Esses caras são jogadores de Série C, eles não estão acostumados a jogar para uma torcida de 50 mil pessoas com mosaico, caramba. Então, cara, isso com certeza foi um ponto fundamental. Isso que nós vimos ontem foi a colheita de um dos frutos plantados por um cara que foi a mudança completa do Paysandu na temporada, que foi o Hélio dos Anjos. Se tem um cara que foi um melhor reforço do Paysandu em anos, foi ele. Quando ele chegou, o Paysandu estava brigando para não cair para a Série D, assim como o Remo, né? Alguns podem dizer que não estava, mas se for ver a pontuação, ele de fato o risco não era totalmente descartado. Até pelo futebol apresentado pelo time com o Marquinhos Santos. E ele chegou e ele mudou completamente o astral do time. Conseguiu implantar aqueles treinos abertos, isso reaproximou a torcida do time. Não que ela estivesse distante em algum momento, mas enfim, vocês entenderam. Isso tudo melhorou essa união entre torcida e time, que é uma das sintonias mais bonitas que nós temos nessa Série C. E quando o Paysandu conseguiu finalmente reaver a sua torcida nos estádios, né, já que estava enfrentando algumas punições, jogou muitos jogos com portões fechados, enfim, foram festas incríveis, né, contra o Náutico, contra o Pouso Alegre também. E graças a essa arrancada do Hélio dos Anjos, que pra mim não joga um futebol brilhante, daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, mas ele conseguiu vencer jogos, conseguiu se impor dentro de casa, que é coisa que o Paysandu não estava realmente conseguindo fazer, e somar pontos muito importantes para, a uma rodada de antecedência, conseguir a classificação para o quadrangular. E essas festas que a torcida do Paysandu fez, essas imagens, normalmente elas não estão em roteiros com finais tristes.
essas imagens normalmente estão em roteiros de times vencedores, seja com acesso ou com título. Porque eu acho que sim, o Paysandu tem condições de brigar pelo título da Série C. O acesso já está praticamente garantido. Se eu não me engano, são 3 pontos de distância para o segundo colocado e 4 para o terceiro colocado, que o terceiro já não se classifica, para a Série B. Mas esses times vão se enfrentar entre si, só tem mais 3 jogos, então é muito improvável que o Paysandu não consiga. O Paysandu também deve somar pontos e aí deve garantir o acesso tranquilamente. Lembrando que, ficando em primeiro, o Paysandu vai disputar com o primeiro do outro grupo a final da Série C. E eu espero que não seja como foi com o Remo em 2020, na verdade em 2021, só que foi o Brasileiro de 2020. Que os caras conseguiram acesso, aí foi todo mundo padoca, pegou Covid, aí foram pra Goiânia com um time misto, desfalcado e tal, tomaram de 5 lá na final. Eu acho isso uma vergonha, eu acho que isso não pode acontecer. Então assim, voltando a falar do Paysandu, se tu diz que o Paysandu, não tá jogando futebol encantador e tal, gente, estamos na Série C. Me diz nos últimos anos quem é que jogou um futebol encantador na Série C. A meta é ganhar jogos de 1-0, de meio a 0 e subir. É isso que importa nesse momento. A gente sabe que com os jogadores de Série C é muito difícil que se pratique um futebol de altíssimo nível. Então, assim, para mim é importante somar esses pontos sim. Óbvio que deve ter uma certa cobrança com relação a esse nível de futebol apresentado, mas muito mais do que isso, o Paysandu tem que sim celebrar essa vitória, a torcida tem que celebrar mais do que reclamar, e é óbvio que eles já estão fazendo isso. Para encerrar, meu comentário final sobre o Hélio dos Anjos. Esse sim, que foi o reforço do Paysandu para a temporada, um dos melhores em anos. Eu acho que o mundo do futebol está fazendo justiça com ele, está fazendo justiça com o Paysandu, que era para ter subido em 2018 com o Hélio dos Anjos e acabou sendo roubado lá pelo Náutico. E é muito bonito ver essa reconstrução. Embora eu não seja torcedor do Paysandu, e eu não vou ser hipócrita de dizer que eu estou torcendo para o Paysandu subir, aí eu tenho que ver torcedor do Remo dizer, mas com o Catalá o Remo teve aproveitamento de G8, não sei o que. Gente, o Remo tem a maior folha salarial da Série C, tinha jogadores que nem eram para estar na Série C, como o Pablo Roberto, o Pedro Vitor, o próprio Richard Franco, que mal entra com o Catalá, que são jogadores que estão no nível muito acima da Série C. O Paysandu também tem jogadores assim, como o próprio Mário Sérgio, como o Robinho, que são caras que estão acima da curva. Só que, cara, é patético defender o Catalá vendo do outro lado o que o Hélio dos Anjos faz com esse time. Óbvio que ele não tem 1% da identificação que o Hélio dos Anjos tem com o Paysandu, mas é inadmissível defender o cara desse. Bom, voltando aqui, o Paysandu tem sim que sonhar. Do outro lado da chave não tem nenhum super time. O Paysandu tem um elenco forte para níveis de Série C, tem um técnico identificado com o time, tem jogadores que estão agora sim identificados mesmo com a torcida e potenciais ídolos para o Paysandu daqui a alguns anos, Daqui a alguns anos, com certeza, muitos torcedores vão se lembrar com carinho do que fez o Mário Sérgio, por exemplo, do que está fazendo o Jaci Maranhão, que fez um grande repá e fez esse gol de ontem também. Então são jogos que vão ficar na memória do torcedor do Paysandu por algum tempo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, deixe seu like e compartilhe com os amigos. E é isso, eu volto na próxima.